Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer um vídeo aqui rápido sobre uma das queridinhas, né? Que outrora era uma das melhores pagadoras de dividendos da nossa bolsa. A gente vai falar sobre a Itaúsa, que tem o código ITSA4, né? Tem o ITSA3 também, mas o pessoal prefere muito mais o ITSA4 por conta da preferência de receber os dividendos. Bom, a gente vai comentar sobre a Itaúsa deixar de pagar bons dividendos, isso está bem notório, tá? A situação atual da Itaúsa e também a estratégia da Itaúsa que foi divulgada pelo próprio CEO da empresa. A gente vai ver um vídeo que ele está comentando num evento da própria Itaúsa, algumas coisas acerca da situação atual da empresa e estratégias para que essa empresa volte a distribuir bons dividendos como fazia anteriormente. Mas antes disso, vou te convidar a se inscrever em nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Caso você goste desse aqui em questão, deixe seu joinha que vai nos ajudar bastante. Vamos lá. O próprio CEO da empresa, ele tem noção que a empresa não se encontra nos seus melhores momentos, tá? E fica uma pergunta no ar. Vem dividendo gordo por aí? Por que fica essa pergunta no ar, né? O CEO da Itaúsa diz o que é preciso para fazer para aumentar a distribuição aos acionistas. Ele tem uma estratégia que está a caminho. Alfredo Setúbal, que no caso é o CEO da Itaúsa, reconhece que o nível de pagamento dos proventos está abaixo, mas traça plano para que o acionista seja compensado. Tudo isso que a gente está apresentando aqui agora foi o próprio CEO, na verdade que a gente vai apresentar, você vai ver que foram palavras do próprio CEO da empresa, estabelecendo estratégias, comentando sobre a atual situação da Itaúsa, porque se você lembra bem, a Itaúsa, eu particularmente acabei entrando na bolsa de valores e comprando, minha primeira ação foi uma ação da Itaúsa ITSA4, porque na época era a sensação, era uma empresa muito boa, pagava bons dividendos, qualquer pessoa iria recomendar investir na Itaúsa. Você talvez já esteja sabendo que no momento eu não me agrado muito bem da Itaúsa por conta dos seus resultados, do seu lucro não ser suficiente para remunerar a quantidade, né, a base acionária que a empresa tem, pelo menos no meu ponto de vista, acredito que não seja suficiente para remunerar legal, tá? Mas vamos tentar dar uma entendida aqui nessa estratégia que o CEO tem. Pode ser que mude a minha opinião ou mude a sua opinião e a gente passe a pensar na Itaúsa para um futuro breve, tá? Ou até de longo prazo mesmo. E aí o que é que acontece? Própria palavra dele, né? Ainda que a Itaúsa seja conhecida como uma das vacas leiteiras da bolsa, para o CEO Alfredo Setúbal, a holding que controla o Itaú se encontra em um vale de dividendos e está longe dos níveis históricos de remuneração aos acionistas. A Itaúsa hoje está remunerando os acionistas uma quantidade bem pífia. A gente estava acostumado com dividendos acima da casa dos 10, 11%. Hoje em dia está assim uma situação deplorável. Ainda bem que ele tem ciência disso, né? Não tem como negar. O mercado em geral sabe, porque aumentou muito a base acionária do Itaú. O lucro deu uma reduzida, então nessa questão de distribuir não tem uma boa compatibilidade para ficar com o tempo que era antes da pandemia, né, que era uma distribuição muito boa. E aqui nessa entrevista ele comenta um pouco sobre a situação da Itaúsa. Vamos dar uma olhada aqui e tentar fazer algum comentário sobre, né? O Itaú Unibanco vem muito bem do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de saber enfrentar a nova concorrência. Bom, de fato o Itaú vem tendo resultados bons, mas não o suficiente para fazer boas distribuições como se fazia antes, né? Esse mundo mais digital, uma cultura bem voltada para isso, então acho que o banco também tem ido muito bem. E nas áreas mais industriais, Dexco e... Aqui ele está comentando sobre as empresas que tem no portfólio da Itaúsa, né? Como vai falar Alpargatas, Dexco,
a maior parte, que é o Banco Itaú. Vamos dar uma olhada. Alpargatas aí sofre um pouco mais porque a economia não está com essa força toda. Sim. A gente vê o setor de material de construção que afeta muito a DEX sofrendo, taxas de juros mais altas. Ainda estão muito altas. Ainda estão muito altas e pelo visto continuarão. Então há uma queda setorial de vendas muito grande. A Alpargatas sofre um pouco porque houve uma queda de renda da população nesses últimos anos, enfim. Mas de qualquer forma a gente tem um mix importante. Que inclusive é uma das grandes apostas, né, da Itaúsa para o futuro, é justamente a Alpargatas, a Dexco também. Mas no momento, sem sombra de dúvidas, Itaú é a maior preciosidade que se tem da Itaúsa. Um mix relevante, marcas fortes, eu acho que a gente está bem posicionado. Agora, em termos de dividendos, a gente está num vale, né? Bom, isso daqui já começou falando o que a gente leu ainda agora, que a Itaúsa está no vale. Ele acabou de apresentar uma situação de empresas chaves que tem no portfólio da Itaúsa, falou a respeito da economia que acaba prejudicando algumas empresas, principalmente do setor industrial, né? Como o Dexco, Alpargatas. Também cita o Itaú, que vem tendo bons resultados. Na verdade, por ser o maior banco do país, o maior banco da América Latina, o Itaú vai ter sempre uma recorrência de bons resultados, né? Não vou dizer que é por conta de ser o maior banco do Brasil ou da América Latina. É justamente pelo fato de ter bons resultados que se coloca nesse patamar, tem um patrimônio incrível aí, mas agora a gente tem que ver essa questão dos dividendos. Vamos dar uma olhada. As empresas estão em investimentos muito grandes, então os fluxos de dividendos hoje é menor do que a gente gostaria que fosse. Primeiro ponto, né? O fato da Itaúsa não estar distribuindo dividendos como se distribuía antes, o percentual eu falo, é porque as empresas que têm no portfólio estão focadas em fazer outros investimentos e não remunerar os acionistas no momento, tá? Isso por hora pode ser muito interessante, mas a gente tem que pensar em até quanto tempo isso vai demorar. Mas a gente acredita que reduzido a alavancagem das empresas e reduzindo o nível de investimento que elas são obrigadas a fazer nesse momento, esse fluxo de dividendos virá. É impressionante como... Sim, com certeza, né? Então, o ideal aí no caso também, saber até que ponto essas empresas vão ficar investido em si mesmo para aumentar, ter toda essa alavancagem, para depois saber se de fato esse é o real problema da empresa não estar distribuindo bons dividendos. Porque a base acionária é grande, aí vai demandar um lucro líquido, né, muito grande também, para que a empresa tenha um payout suficiente para remunerar todos os acionistas, né, remunerar cada única cota que se tenha das ações dessa empresa. E só para a gente finalizar aqui, vale a pena ver esse último trechinho que eu separei, em que o Alfredo CEO ele está falando sobre algo envolvendo as dívidas, né, da empresa e o que é que ele pretende, o que é que a empresa em geral pretende com isso, né? Vamos dar uma olhada. Então acho que o momento atual é um momento de consolidação do portfólio e de redução de dívida, né? Eu acho que a gente tem uma agenda de redução de dívida que é importante nesse momento de taxas de juros mais altas. Pronto, isso daqui talvez para mim seja um dos fatores principais para que a empresa consiga aumentar a sua distribuição de dividendos. É a redução das dívidas, porque aí vai ficar um lucro líquido bem maior, né, para a empresa poder distribuir os dividendos. Um exemplo, se a Itaúsa distribuir R$1 bilhão ao ano, tá? E ao ano também pagar 400 milhões de dívidas, e ela consegue reduzir pelo menos 200 milhões de dívidas, ou seja, tem 1 bilhão e 200 milhões para serem distribuídos aos acionistas. Isso é super positivo e faz com que aumente, né, claro, a distribuição para os acionistas. Mesmo assim, no momento, particularmente eu, Rafael, não estou tão interessado em comprar as ações da Itaúsa, porque eu vejo outras oportunidades melhores, como Klabin, Caixa Seguradora, Banco do Brasil, entre algumas outras. Então, no momento, eu não estou interessado nas ações da Itaúsa, tá? Mas se você tem esse interesse, comenta aqui embaixo
que a gente pode trocar um papo legal. Então é isso, pessoal. Até mais, um abraço, tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu!